estamos lutando? Qual é esse tipo de luta que nós somos chamados a lutar? Qual é a luta para você continuar crendo? E se você crê, então, para você viver o que Deus tem com você. O apóstolo Paulo diz que nós devemos combater o bom combate da fé. Lá em Romanos também, no capítulo 4, nós vemos ali uma revelação muito poderosa, um entendimento espiritual muito poderoso, que nos leva a entender que se você crê, é justo que você receba a sua salvação. Se você crê, é justo que você receba as promessas de Deus enquanto nós estamos nesse mundo. Porque nós estamos nesse mundo de passagem, nós estamos nesse mundo aqui em uma breve passagem, mas Deus, ele tem um plano para nós. E ele tem um plano também nesse breve período que nós estamos como peregrinos, como passageiros por essa terra. Sabe? Nós não vamos nos apegar a nada. Os nossos heróis da fé nos ensinou a viver uma vida desapegada, mas ao mesmo tempo nós não podemos abrir mão. Você entende isso? Abrir mão do que Deus tem para nós e das promessas de Deus. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Glória a Deus. E que Deus estava pondo no meu coração e Deus me confirmou aqui de uma maneira especial. Sempre, né? Deus vai dar a direção da palavra, mas especialmente essa palavra aqui, Deus me trouxe uma confirmação muito especial para falar com você. Para falar com você. Então, nós devemos sim combater, nós devemos sim lutar para ver as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. E qual é esse tipo de luta que você deve ter? É uma luta para você receber e você viver aquilo que Deus te revelou. Se você está aí, se você puder, deixa aqui sua curtida já. Glória a Deus, vocês que estão chegando aí. Então a palavra para você hoje é que você deve lutar. Escreve aqui, eu vou lutar para continuar crendo. Fala, eu vou lutar para continuar crendo no que Deus me revelou. E uma das evidências que você está crendo no que Deus te revelou é que você também vai continuar perseverando, vai continuar persistindo. Então, o principal nunca pode deixar de ser o principal. Eu vou falar com você aqui do principal, que é a sua salvação. Mas você já está andando com Deus aqui, não é verdade? Você já tem tido um relacionamento com Deus e o Espírito de Deus está dentro de você para garantir que você a cada dia está sendo aperfeiçoado e guiado a fazer o que agrada a Deus. Então o Espírito de Deus é quem está te capacitando em todo tempo, te guiando. Então lá em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que nós recebemos por garantia o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós é a garantia da nossa herança no amado. Então, eu quero falar aqui de duas lutas que você tem. Uma luta interna e uma luta externa para continuar crendo no que Deus te falou. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Timóteo, capítulo 6, no versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão. Então, a primeira coisa aqui é tomar posse da vida eterna. Deus estava falando para mim aqui que tem muitas pessoas aqui que não têm convicção de que é salvo. Então, seu espírito foi salvo, sua alma está sendo salva e seu corpo será totalmente salvo só no dia de Jesus. Então, tem pessoas aqui que estão precisando aí ter convicção da sua salvação. Deus estava falando isso no meu coração e Deus está falando, se existe algo para ser ajustado, talvez algo que você fala, eu preciso ajustar isso aqui. A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus produz salvação, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Se é algo que Deus está gerando aí no seu coração, então abra o seu coração para ele ajustar algumas áreas aí da sua vida. Se você sabe que algo é pecado, então não passe mais tempo nisso. Você sabe que tem algo que você está fazendo aí que não é da vontade de Deus, você sabe que coisa aí que não agrada a Deus, sabe? A melhor avaliação muitas vezes é a avaliação que você faz de você mesmo
com vistas da palavra de Deus. Então, se tem algo aí que você precisa ajustar, Deus vai te dar forças para você ajustar isso. Você precisa tomar a decisão. Então, a primeira coisa, combata o bom combate da fé. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. O interessante é que você combate a boa corrida da fé, e uma versão fala aqui, para que você ganhe. Então, para você ganhar por graça, você precisa combater pela fé. Porque a fé é crer. Se você crer, é justo que você receba. Então o inimigo vem com muito ataque na sua mente, dizendo que você não é salvo, que você não pode ser transformado, porque o que você tem vivido agora não condiz com a nova vida que Jesus falou que tem para você. Ele começa a gerar vários ataques na sua mente para você perder a fé, você parar de crer que você é salvo. Quem está entendendo? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo em uma outra versão? Fala, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Não é que você vai ter obras boas o suficientes para ganhar a vida eterna, mas o Espírito de Deus dentro de você, ele vai te capacitar a ser aperfeiçoado de dia em dia, e a fé sem obras é morta. E quando você está em fé, naturalmente você vai ter boas obras, porque o Espírito de Deus está gerando dentro de você. Então, quando você combate a boa corrida da fé, você então ganha a vida eterna. Ganha a vida eterna. E o que Deus estava falando no meu coração é que muitas pessoas, e eu já tenho citado aqui de diversas formas, eles recebem a salvação. Recebem a salvação, glória a Deus, tá? Foi salvo, tem convicção de que é salvo. Se você não tem essa convicção, Deus está te dando agora aqui, Deus está falando que é pela fé, e Deus está falando que à medida que você anda com Ele, que você depende dEle, Ele está te transformando. Ele está tirando toda a dúvida de que você é salvo sim. Se você já fez boa confissão do nome de Jesus, se você tem andado com Deus, deixado o Espírito Santo te guiar, o Espírito de Deus dentro de você é a garantia de que você é salvo. E aí ele está falando aqui uma outra coisa agora, alguns capítulos antes. Ele dizendo, Timóteo, meu filho, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, né? Não sei se eu disse aqui. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas. Fala comigo aqui, escreve aqui. Com base nas palavras proféticas. Escreve aqui, com base nas palavras proféticas ditas ao meu respeito. Escreve aqui. Fala assim, existem palavras proféticas ditas ao meu respeito. Fala, e é da vontade de Deus que eu viva as palavras proféticas ainda nesse tempo. Ainda nessa breve passagem minha aqui na terra. Fala, existem palavras proféticas na minha vida que vão se cumprir. Escreve aqui, existem palavras proféticas na minha vida que vão se cumprir, estão dentro do plano de Deus. Ele fala, essas são as minhas palavras e instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apeguem-se à fé e mantenha boa consciência, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Pararam de crer, pararam de confiar no Senhor. Mas Deus está falando com você hoje. Existem palavras proféticas que foram ditas a seu respeito. Alguns já receberam palavras aqui, mas também muitos de vocês já receberam palavras ao longo da sua vida. Quando Deus usou aquele profeta, quando Deus usou aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, quando você teve aquele sonho, quando você teve aquela visão, veio a palavra profética, veio o download do céu. Olha aí, eu estou começando a sentir que a glória de Deus está aumentando aqui. Aí o que aconteceu? Recebeu palavras proféticas. Aí você fala, ah não, agora eu sou... Aí muitos aqui não estavam acreditando que era salvo. Agora, alguns já estão acreditando que é salvo. Mas ele fala, eu sou salvo, então estou de boa. Mas Deus está falando, não se esqueça das palavras proféticas ditas ao seu respeito, porque o que Deus revelou que tem na sua vida vai também salvar muita gente. O que Deus revelou que tem na sua vida, de alguma forma, vai contribuir com a missão de Deus na terra, que é salvar a toda a humanidade. E o evangelho está disponível a todos. E alguma coisa Deus tem aí, alguma coisa Deus tem aí com você que vai contribuir com isso. Você pode dizer amém? Ô Timóteo, então não esquece, viu? Você aí, ó, não esquece das palavras proféticas. Você tem que lutar pelo que Deus te revelou. Lutar para continuar crendo, perseverando. De maneira prática, como demonstra que você está crendo? É que você está persistindo.
Deus te revelou, aí você está fazendo. Deus te revelou, você está seguindo em frente. Caminha, caminha, caminha. É uma unção para caminhar. Você continua caminhando, continua indo em frente. A fé sem obras é morte, você continua crendo. E isso também vai gerar o quê? Quando você crê, você vai então agir. E eu quero falar agora com vocês aqui de duas coisas. Duas batalhas, duas formas. O apóstolo Paulo está falando, ó, no versículo anterior, ele falou, combata o bom combate da fé. Uma outra versão mais tradicional vai fazer, ó, luta boa milícia. Está falando de milícia, está falando de luta. Está falando que você tem que lutar pela fé que você recebeu. E a primeira luta é a luta interna. Quem está ouvindo, escreve, coloca aqui. A primeira luta é a luta interna. A luta interna contra os seus próprios pensamentos. A luta interna contra as suas próprias emoções. A luta interna contra os seus próprios sentimentos. Eu tenho falado aqui o que é a sua alma, de forma resumida, simplificada. Seus pensamentos, seus sentimentos e os seus desejos. Você tem que falar para a sua alma, ó, o meu próprio pensamento aqui, abaixa esse volume do meu próprio pensamento, do meu próprio sentimento, do meu próprio desejo. Porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu dou ouvidos à voz de Deus. A primeira luta é a luta interna. Porque dentro de você, o inimigo, ele até aproveita, porque ele é oportunista, ele aproveita de ocasião. E sabe o que ele faz? Ele começa a falar com você, ele começa a lançar pensamentos negativos, lançar pensamentos de que a palavra profética na sua vida não vai acontecer. Aí tem uma coisa bem sutil. Uma coisa bem sutil que vem é, ah não, só se preocupa com a sua salvação. Não, você está salvo, mas tem muita gente que precisa ser salva através da sua vida. Timóteo, não se esqueça da palavra profética que foi dita a seu respeito. Deus tem algo com você aí. Você que está ouvindo aí, você que entrou aí agora. Deus tem algo com você. Para de falar assim, ah não, eu só quero minha salvação. Essa é uma sutil, é uma fortaleza sutil, é algo, uma estratégia sutil para você não viver a missão que Deus tem na sua vida, porque a missão que Deus tem na sua vida vai salvar muita gente. Talvez você fale assim, mas eu não tenho um ministério. Talvez você tenha e nem sabe. Mas ao mesmo tempo, todos foram chamados para de alguma forma contribuir com a missão de Deus, para que todos tenham um relacionamento com Jesus e sejam salvos. A primeira luta é a luta interna. A primeira luta é a luta contra os seus próprios pensamentos negativos. A primeira luta é a luta contra os seus próprios sentimentos, contra as suas próprias emoções, que estão contrárias à palavra profética que você recebeu. Timóteo luta pela palavra profética. Timóteo combata o bom combate da fé. Continua crendo no que Deus falou. Você já foi salvo e agora você está chamado para fazer parte da salvação de outros. Jesus vai salvar, mas ele quer usar você como instrumento muitas vezes. Eu tenho ouvido que muitas pessoas ao redor do mundo inteiro, lugares que o evangelho não pode chegar, pessoas estão tendo visitações sobrenaturais. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos em países aqui que nós podemos pregar. Então Deus, se ele quer salvar alguém, ele pode fazer da forma que ele quiser. Mas Deus escolheu precisar de você. Deus escolheu precisar de mim. Deus escolheu precisar do homem para fazer sua obra aqui na terra. A primeira luta é a interna. É quando as pessoas ao seu redor estão dizendo. E aquilo entra dentro de você. Um pensamento negativo, um pensamento contrário à palavra profética que você recebeu. A segunda luta é a segunda externa. A segunda luta é a luta externa. É quando a sua circunstância não condiz com a palavra profética. A sua circunstância não condiz com o que Deus te falou. A sua circunstância não condiz com aquilo que Deus falou. Eu vou fazer nessa área, exatamente naquela área, é que você tem tido mais dificuldade. A circunstância externa, a sua realidade não diz. Jesus falou que vai te fortalecer com poder no homem interior, que ele vai te dar um vigor sobrenatural para você viver a missão dele na sua vida. E aí você está aí passando um tempo de enfermidade, um tempo de vale. Pior do que o deserto é o vale. Porque muitas vezes no deserto é um tempo difícil, mas deserto é um momento ainda que nós temos muitas pessoas ao nosso redor. Agora, quando Deus te leva para um vale, é um momento em que você está sozinho. É um momento em que não tem muitas vezes ninguém com você ou pouquíssimas pessoas com você. Aí você acha que isso é uma visão natural. As pessoas te esqueceram. Não. Deus permitiu, Deus
Deus está te vendo aí. Ele não permitiu que ninguém chegasse próximo de você, porque Ele quer ter uma experiência com você, Ele quer ter um particular com você no vale. No vale. Tem alguém aqui que está no vale? Que Deus está falando, alegre o seu coração, porque eis que virão dias, diz o Senhor, aonde nós vamos subir as montanhas juntos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Espírito Santo acabou de falar assim para mim aqui, ó, que Ele ainda faz corvo levar carne para profeta. Ele ainda traz o alimento natural através de recursos sobrenaturais. Ele traz o alimento natural através de estratégias celestiais. Eu vi aqui alguém que você tem recebido palavras aí, e principalmente desses últimos 2 dias, tem tido muita batalha. Deus falou assim para mim que tem muita batalha interna e muita batalha externa. E Deus falou para mim que é mais de uma pessoa, são algumas pessoas aqui. Então, a sua realidade não condiz com o que Deus falou. E as pessoas ao seu redor estão querendo vir te dar um bom conselho. E esse bom conselho é pessoas que você ama, mas não é a vontade de Deus para você. E Deus está te dando discernimento espiritual, Deus está te dando sabedoria, Deus está te dando força, porque você recebeu a palavra e você contou, ou alguém sabe, e as pessoas estão querendo te desencorajar do que Deus te falou. Timóteo, não se esqueça da palavra profética. Olha, você que entrou aí, é com você essa palavra. Tem gente que fica pensando, será que é comigo? Você acha que Deus vai te trazer aqui nessa live para falar uma palavra que não é com você? Às vezes não é com você, aí é outra coisa. Mas essa aqui, ó, você que acabou de pensar aí, será que é comigo? Será que é comigo? Deus está falando, combata o bom combate da fé. Às vezes você precisa fazer o quê? Isaías 30, versículo 5. No descanso e na confiança está a sua vitória. No descanso e na confiança está a sua vitória. Lá no contexto de Isaías 30, eles não quiseram, então veio os leões e comeu eles. Né? Interpretação minha aqui, né? Eu poderia fazer exegese, eu poderia fazer hermenêutica, mas eu vou falar assim para você entender. Olha lá. Glória a Deus. É a alegria do Espírito Santo. No descanso e na confiança está a sua vitória. Se você não quiser, aí pode ficar ruim. Mas eu sei que você vai descansar, confiar no Senhor. Mas também não é só descansar. Dependendo do seu momento, você precisa continuar perseverando e fazendo algo que Deus já está pondo na sua frente agora. Talvez algo menor ou algo que já está na sua frente para fazer. Continua lutando a boa milícia da fé. Continua combatendo o bom combate da fé. Continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer aí. Vai acontecer aí. Eu vejo Deus falando, você vai ficar como quem sonha. Você vai falar, eu estou vivendo o plano de Deus. Que coisa linda. A cada dia tem luta, tem prova. Mas eu vejo que é diferente agora. Eu vejo que tem eu sinto que eu tenho asas. Eu vi aqui, Deus falando assim para mim que Ele está dando asas para alguém aqui. Ele está dando asas para alguém aqui. Está nascendo uma asa assim, você, ó. Essa asa está desenvolvendo, que você vai voar. Você vai voar. Eu vi aqui, ó. Eu vi aqui nas costas de alguém, ó. Eu vi aqui nas costas de alguém nascendo asas, ó. Vai voar. Vai. Deus está falando, combata o bom combate. Quer dizer, continua crendo na palavra profética. Continua crendo no que Deus te revelou. Continua crendo no que Deus tem com você. Você já veio por revelação. Deus já falou com você. Deus já te visitou em sonho. Deus já te usou alguém. Deus já tem confirmado com você. Sempre que Deus fala, Ele não vai deixar dúvida. Ele vai confirmar. Talvez, mesmo se você passou por um tempo de silêncio, ou se você tem passado por um tempo de silêncio, mas você precisa se lembrar das palavras que Deus já liberou na sua vida. Combata o bom combate da fé. Quer dizer, continua crendo para a sua salvação. E continua crendo para viver a missão que Deus tem com você. É 2 tipos de coisa aqui que Deus está falando com você. Continua crendo, em primeiro lugar, para a sua salvação. Tendo o seu relacionamento com Jesus. E continua crendo também para cumprir a missão que Ele tem com você. Você pode dizer amém aí? Você pode dizer amém aí? A prova que você creu é que você continua persistindo. Você continua lutando.
você continua agindo, você continua indo em frente. Não lança só uma flecha. Não lança só uma flecha. Você lança uma, você lança outra, você lança mais uma. Não é para lançar uma flecha só não. Você vai lá tirar o visto, a primeira vez não foi. Olha aí Deus falando. Foi a segunda, não deu certo. Foi lá resolver aquele problema, aquele documento, a primeira vez não deu. A segunda vez não deu, a terceira vez não deu, a quarta vez não deu. A quinta vez, Deus fala, agora eu vou liberar o favor de Deus e o favor dos homens. Aí você chega, Deus me esqueceu, a palavra não é para mim não. Muitos estão perdendo a promessa, porque acham que em algum momento não deu certo, porque Deus não está com você, não. Deus só queria que você continuasse crendo. Ele está desenvolvendo uma fé forte dentro de você. Quando não deu certo aí, não era porque Deus não estava com você. É porque Deus permitiu. Eu ouço o Senhor dizendo para alguém, eu permiti essa prova aí? Eu permiti você achar que eu não estou no negócio, que eu não estou com você, porque eu estou dando uma fé diferenciada para você. Ele está desenvolvendo uma fé forte no seu coração, que nada vai abalar, porque o que Deus tem com você não é algo que Ele tem com a maioria. Deus tem algo bem específico aí com você. É com você mesmo que está aí. É com você que entrou aí agora. Deus tem algo aí com você. Ele não é que Deus esqueceu de você, não. É porque Ele quer desenvolver uma fé forte dentro de você. Coragem. Eu declaro que uma força sobrenatural de Deus está vindo sobre você. O poder de Deus está tocando agora a sua mente. O poder de Deus agora está tocando o seu corpo. O poder de Deus agora está vindo, está trocando esses pensamentos de incredulidade, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de acusação estão caindo agora. Esses pensamentos negativos, Ele está colocando agora um pensamento de fé. Timóteo, não se esquece da palavra que tem na sua vida. Ó, você aí, ó, não se esquece da palavra que tem na sua vida. Ó, você que acabou de entrar aí, ó, não se esquece da palavra que tem na sua vida. Porque se você foi salvo, você também tem um chamado. Você tem algo de Deus, alguma coisa Deus tem com você. Nem que seja numa empresa ou uma coisa que você acha que é secular. De alguma forma vai contribuir com o plano de muita gente. Muita gente. Muita gente. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, eu peço que o Senhor visita agora. Eu sei que o Senhor já tem andado com muitos deles aqui. Mas quando eu falo de visitação, Senhor, é quando o Senhor manifesta o seu poder de uma maneira gloriosa. Eu peço que o Senhor venha agora, Pai, trazer à tona. Que o Senhor venha trazer agora, Pai, essas palavras que tem na vida de cada um aqui agora, Pai. Não deixe eles pararem de combater o bom combate da fé. Não deixe eles pararem de crer que são salvos. O inimigo ele é tão oportunista e tão sujo que ele tem colocado na mente de alguns aqui, eu intercedo por eles agora, tem colocado que eles não são salvos, tem colocado dúvida da salvação deles. Pai, mas o Senhor é um Deus que ajuda cada um deles a, se tiver alguma coisa para ajustar, Senhor, ajuda eles a ajustar. Pai, assim como já tem dito nessa palavra, se tem alguém aqui que tem alguma coisa que te desagrada, alguma coisa que eles sabem que é pecado, Senhor, ajuda eles, Pai, a se livrar disso. Essas coisas pequenas, essas brechas, Pai. Ajuda cada um aqui a se livrar dessas brechas, porque o Senhor não tem nada com pecado, mas o Senhor tem prazer em abençoar. O Senhor tem prazer em livrar. Livra eles agora, Pai, dessa mentalidade onde acredita que um prazer momentâneo ou que algo errado ali que está fazendo, que isso pode trazer um benefício para eles. Pai, quebra essa fortaleza agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, ajuda eles também a combater o bom combate da fé e crer nas palavras que o Senhor já tem liberado na vida deles. Crer nas palavras proféticas que eles têm recebido ao longo da vida deles desses anos. Pai, não deixa que aqueles que estão aqui venham terminar a vida, terminar o último dia da sua vida e não terem vivido a promessa. Ah, Senhor, eu oro por cada um aqui, não deixa ninguém, Pai, passar por essa terra e não viver o plano que o Senhor tem enquanto eles estão em missão nessa terra, porque muitos serão beneficiados através da vida deles. Pai, eu oro agora para que o Senhor quebre toda a escama, que o Senhor quebre toda a fortaleza, que o Senhor, Pai, destrua todo o mal, tudo aquilo que veio para acabar com a fé, tudo aquilo que veio para entristecer, tudo aquilo que veio para tirar, Pai, o foco da sua presença. Quebra agora, Pai, dá força ao seu povo, tem de misericórdia. Pai, nos ajuda a levar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. O Senhor nos chamou com um propósito, o Senhor nos chamou com algo grande, algo poderoso, que é para andar com o Senhor. Pai, nos ajuda a subir a cada dia essa montanha da sua presença, nos ajuda a subir, Pai, cada vez novos degraus na sua presença para ouvir a sua voz. Pai, nos dá o seu conselho, Pai, libera a sua palavra em nosso favor, para que nós possamos cumprir aquilo que te agrada, cumprir a sua vontade para a nossa vida, para esse dia, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Pai, ajuda cada um aqui que tem tido lutas internas, ou lutas também externas, lutas internas contra os seus próprios pensamentos, seus sentimentos, Senhor. Aqueles que têm tido também lutas externas, porque a realidade não está condizendo com o que o Senhor falou. Pai, ajuda cada um a ter discernimento, a conselhos, Pai. Diminui a voz dos conselhos humanos e aumenta a voz do seu conselho. Eu declaro que o Senhor vai te aconselhar. O Espírito de Deus, a partir de hoje, vai te aconselhar. Ele está baixando a voz dos conselhos humanos. E ele está agora falando, eu estou cessando a voz dos conselhos. E eu estou deixando a voz do meu conselho na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nem todo mundo que te aconselha, mesmo que te ame, está apto para te aconselhar. Isso é muito dolorido. Nem todo mundo que te dá um bom conselho, mesmo que te ame, é um conselho de Deus para você. Mas Deus está falando, hoje é o meu conselho. Hoje o meu Espírito está liberando o conselho. Eu libero, Pai, eu oro por espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem Tu és, porque assim como Tu és, nós somos nesse mundo. Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu me alegrava, porque Deus fez coisas grandes já por você. E Ele está falando, você vai cumprir com grande êxito, com grande alegria, com grande sucesso, o que Ele tem na sua vida. Você pode dizer amém? Se você chegou depois, pega desde o começo. Glorifica o nome de Jesus aqui. Eu tenho ficado muito feliz que Deus tem falado aqui de coisas grandes, coisas já têm acontecido. Eu tenho recebido muitos testemunhos de vocês, alguns testemunhos de vocês. Estou muito feliz de ver o que Deus tem feito. Deus tem me falado que tem muita gente aqui preciosa, de potencial, e que Deus tem coisa especial na sua vida. Você pode dizer amém? Coisa grande é o que Deus tem com você. Você pode dizer amém? Glorifica o nome de Jesus nos comentários e até o nosso próximo encontro. Nós estamos sempre aqui 7 da manhã, 7h30 da manhã, 11 da manhã e 7 da noite. Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até lá.